Fala rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal. Cara, vamos ver aqui a entrevista do Felipe Luiz, né? A coletiva dele aí após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras lá no Allianz Parque. Nosso salão de festas. Vamos dar uma olhada aqui no que o Felipe Luiz falou sobre esse jogo. E o vídeo é lá da Flamengo TV, o link vai estar aqui na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Muito se fala em superação quando o Palmeiras ganha em condições adversas. Hoje, dadas as nossas circunstâncias, desfalque, lesão de Gerson, você acredita que hoje foi o nosso jogo da superação? Também, mas não. Eu vejo que foi um jogo muito disputado, líder e vice-líder do campeonato, os dois maiores elencos, né, do país, como eu disse antes, talvez o clássico do futebol brasileiro, clássico moderno do futebol brasileiro. E o Palmeiras, ele te leva num terreno onde te impede um pouco a tua forma de jogar, leva você até onde ele quer na forma de defender, né? Então, sabíamos disso, sabíamos da força que eles têm, como tanto na fase defensiva como na fase ofensiva, mas o time não abdicou nenhum momento de jogar, tentou jogar em todos os aspectos, tanto saídas curtas, médias, longas. E, claro, o Palmeiras tem um grande elenco e muitas delas conseguiu impedir, mas fomos mais determinantes nas áreas, criamos chances, tivemos controle no segundo tempo, fizemos o jogo levamos o jogo onde a gente queria e a partir do gol, claro, aí realmente foi superação. Jogadores que já estavam mais cansados, né? Mas mesmo assim correram até o final e as trocas depois potencializaram a equipe, todas elas melhoraram a equipe e hoje é uma vitória maiúscula da equipe. Então gostaria de ressaltar isso aí. Os jogadores foram muito, esse espírito de equipe prevaleceu. Felipe, Bianca Molina, TNT Esportes. A arbitragem tem sido uma pauta constante no cenário aqui do futebol brasileiro, especificamente, inclusive no Campeonato Brasileiro nessa rodada, já tivemos inúmeros casos e hoje dá para dizer que foi protagonista de alguma forma nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Queria saber a tua visão em relação aos dois pênaltis que foram dados na partida. Também queria que tu falasse um pouquinho do fator mental. Como tu trabalhasse isso, pensando que se o Palmeiras vencesse hoje, para muitos, talvez o campeonato ficaria inalcançável, né? Abriria uma vantagem bastante considerável para vocês. Queria saber como é que foi esse teu trabalho antes da bola rolar. Obrigada. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. Pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro e tá ouvindo? Dá pra ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E pelo mental, para mim preparar esse tipo de jogos com esse elenco são os mais fáceis. Eu falei para eles que para eles, para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, né, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense. É mais fácil para o treinador, porque o jogador ele tá muito mais ligado, concentrado e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos de preparação assim que são mais gostosos de fazer. A parte mental, eu sinceramente digo que o campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido 7 pontos de vantagem. A gente já buscamos, não sei se foi em 2020, 2021, uma distância maior. O Palmeiras mesmo já buscou uma distância maior do Botafogo. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. Tá muito igualado do rebaixamento até o primeiro. Não sei se são 11 pontos, uma coisa assim. Então é um campeonato muito disputado. É um calendário que exige muito de todas as equipes, todos os treinadores, de todos os jogadores. E os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. Felipe, é um jogo com muita condição adversa. Você não tinha o Gerson, você não tinha o Pulgar. Você várias vezes já falou da importância do Pulgar no seu time, que todas as bolas passam por ele ali. Para montar o time com ele, acredito que seja mais fácil. Além disso, você tinha um gramado sintético, que é uma preocupação para todo técnico. E o segundo gol do Flamengo, ele sai numa jogada do Ayrton Lucas com o Alacian, dois jogadores que você tira do banco e coloca no jogo quando o Flamengo vencia de 1-0 e óbvio que o Palmeiras iria para cima. Eu queria saber de você, assim, como técnico, como é bom você tirar dois jogadores do banco, o Ayrton Lucas que vinha sendo muito contestado, você chegou a falar, olha, o Ayrton está sendo contestado, mas ele me colocou no banco, é um bom jogador. Como bom para você tirar os jogadores do banco e eles resolverem, podemos dizer assim, entre aspas, um jogo grande como esse? Eu costumo dizer para eles que
pessoal que não começa, eles são potencializadores da equipe, né? Então, para mim, tem tanta ou mais importância o jogador que entra 5 minutos do que o que joga 85. Porque muitas vezes ele entra e ele resolve o jogo em 5 minutos. E vimos isso, por exemplo, na final da Copa do Brasil ano passado. Plata e Bruno entraram no segundo tempo e resolveram o jogo. Então, para mim, as trocas, e muitas das vezes eu penso também nessas trocas, são mais importantes do que o pessoal que começa. Por isso que eu gostaria de enaltecer e falar do fator equipe, porque a gente sempre fala muito, e vocês fazem muitas perguntas, e justo, né, sobre cada jogador individualmente, mas eu tenho que ressaltar que a equipe vem acima de tudo, e eles entendem isso, entenderam isso. Por exemplo, hoje uma troca foi o Pedro, que entrou acho que 8 minutos ou 10 minutos, e entrou segurando, sustentando bola, dando esse alívio para a equipe que a gente precisava tanto, e melhorou a equipe a partir do momento que ele entrou no campo. Esses são os jogadores que eu quero no elenco, esses são os jogadores que são diferenciais e, como eu falei, potencializam a equipe. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Com a ausência do Wesley, você precisou colocar o Varela hoje na lateral direita, só que durante boa parte do segundo tempo, o Varela foi colocado de volante, sendo que uma das opções também poderia ser o Léo Ortiz ali, né, na posição. E eu queria saber o porquê que você preferiu optar pelo Varela, obviamente não é uma decisão desse jogo, vem durante a semana, porque preferiu pelo Varela de volante e não o Léo Ortiz. Falando individualmente, que jogador o Varela, que jogo que ele fez, que espetáculo ter esse jogador no elenco, né? E um cara muito especial. Depois de tudo que ele passou, o rendimento dele é extraordinário. E como eu falei para vocês nas outras coletivas também, eu penso num jogador em todas as fases, em todos os detalhes. E para mim, o Léo de volante tem qualidade para jogar, principalmente se um time já está esperando mais em bloco baixo e tudo mais, mas tem detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como faz o Varela, como pode até mesmo fazer o Danilo, e como tem outros jogadores que fazem. Então, por esse motivo, eu acho que o Varela pode render mais, e mantive a linha de 4, o Danilo podendo jogar na sua posição também, que foi toda a sua carreira na lateral direita, os dois zagueiros que estavam fazendo uma partida, um jogo sublime. Então, optei por manter isso aí e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. E realmente o Varela foi muito bem de volante, muito bem. Já sabia, porque a gente já tinha pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou no outro dia alguns minutos ali, sabia que ele poderia render, e feliz por ter dado certo. Enfim, o Felipe Luiz falando aí de alguns jogadores, cara, o Varela cresceu muito, né, na mão do Felipe Luiz, ele vem crescendo ao longo da temporada, já fez excelentes jogos, está jogando muito bem, desde a vez que ele entrou ali investido, né, na lateral, ele já jogou muito bem, e agora como volante também fez uma excelente partida mesmo, cara, ele jogou bem ali na função, é impressionante como ele cresceu aí nas mãos do Felipe Luiz. Mas tem um jogador, cara, que assim, foi a melhor contratação do Flamengo, e assim, eu não vejo muita gente falando, mas o Alexandro, cara, que jogador, que lateral, velho. Que lateral esquerdo absurdo, mano. Pelo amor de Deus, que jogador absurdo. Ele joga muita bola, cara. É impressionante, eu sou muito fã do Alexandro. Deixa aí nos comentários se você também acha que foi a melhor contratação do Flamengo na temporada. E eu acho que não foi agora, né? Ele chegou na temporada 2023 ou 24. Foi no começo de 24, né? Ele chegou no começo de 24. Eu acho que sim. Eu acho que foi. Foi no começo de 24. Ou foi no meio de 24, agora eu não recordo, mas foi uma das melhores contratações do Flamengo, assim, dos últimos tempos, assim, que eu me lembro, assim. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você acha, se você concorda, se o Alexandro foi uma das melhores contratações do Flamengo dos últimos tempos. E se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo.